Paz do Senhor, queridos, glória a Deus. Quero trazer uma meditação da palavra do Senhor ao seu coração e convido você a abrir a Bíblia em Ezequiel capítulo 37. Antes de lermos esse texto, dá uma olhadinha em dois versículos do capítulo 36, versículo 22. Dize, portanto, à casa de Israel, assim diz o Senhor Jeová: não é por vosso respeito que faço isto, ó casa de Israel, mas pelo meu santo nome que profanaste entre as nações para onde vós fostes. Ou seja, não é porque vocês mereçam, mas é porque eu quero que as nações saibam quem eu sou. E no verso 36, então saberão as nações que ficarem de resto em redor de vós, que eu, o Senhor, tenho reedificado as cidades destruídas e plantado o que estava devastado. Eu, o Senhor, o disse e o farei. Então, as nações que não tinham sido totalmente destruídas saberiam quem era Deus. Amém? Agora sim, vamos entender. Israel pecou. O povo foi espalhado entre as nações e por onde eles foram, eles continuaram pecando. Eles continuaram adorando outros deuses e cometendo grandes abominações. Mas para que as nações soubessem que o Senhor é Deus, é o grande eu sou, o Senhor fez um concerto e usou então a vida de Ezequiel para profetizar sobre a nação. Agora sim podemos ir no capítulo 37. E deste capítulo 37, que muitos conhecem, o Vale de Ossos Secos, eu quero extrair 3 lições muito importantes para a nossa vida. Então vamos ver o versículo 1. Veio sobre mim a mão do Senhor, e o Senhor me levou em espírito e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos. Quero me deter um pouquinho nesse verso 1. Ezequiel, ele tinha uma intimidade com o Senhor. E é sobre esta intimidade que eu quero falar, que é a nossa primeira lição. Como que nós conseguimos intimidade com alguém? Através de um relacionamento. Você cumprimentar a pessoa, você não passa a ser íntima dela. Mas quando você se relaciona com esta pessoa, aí sim, eu estou falando de relacionamento, de conviver. Trazer Deus para a sua vida cotidiana. Nós aprendemos na nossa caminhada cristã que é muito importante ler a palavra, meditar, orar, louvar, adorar, servir a Deus, sim. Aqui eu estou me referindo a conviver com o Senhor. Olha, nós oramos, nós lemos a palavra, nós meditamos, nós adoramos ao Senhor, verdade? E temos que fazer isso, mas não como uma disciplina. Olha, eu tenho que cumprir essa disciplina. Eu faço isso, ou precisamos fazer isso e entender isso como parte da nossa vida. Assim como eu tenho as refeições diárias, o almoço, o jantar, o café da manhã ou o café da tarde, assim como eu me alimento do alimento físico para satisfazer o meu físico e me sustentar, eu necessito alimentar a minha vida espiritual. E esta vida espiritual é alimentada por tudo isso que eu falei. Ler a palavra, meditar, mas com a consciência de que isso é saudável para a minha vida. Entendem, queridos? Olha, no passado, antes de eu ter um encontro com Jesus, eu costumava dizer para as pessoas que eu falava com as paredes. Só que isso me trazia um vazio muito grande. Isso me mantia triste, eu me sentia solitária, porque ficava em casa olhando e falando como se eu estivesse falando com as paredes. Mas quando eu tive um encontro com Jesus e eu aprendi
que, através do sacrifício de Jesus na cruz, o véu do templo foi rasgado e eu tenho direito a esse livre acesso com o Senhor, com a presença do Senhor na minha vida, tudo isso mudou completamente para mim. Por quê? Porque assim como eu, você, todos nós temos acesso à presença de Deus e eu passei a falar com o Senhor. Não mais falar com as paredes, mas abrir o meu coração, poder confessar aquilo que estava me entristecendo, buscar o sustento, o refrigério, a força no Senhor. Amados, é esse ponto que eu quero deixar bem claro. Em todas as nossas atividades diárias, é o cotidiano mesmo, nós temos que manter esse relacionamento com o Senhor. Eu vou dar 2 exemplos bem básicos aqui para que isso fique bem esclarecido. Primeiro ponto, dirigir o veículo. Eu tenho carta há 30 anos. Então, se eu pegar o carro e saio de casa, venho para a igreja, vou para o mercado, eu posso entrar no carro e simplesmente dirigir, descer e pronto. Mas se eu entrar no veículo e orar a Deus e pedir para o Senhor a presença dEle ali comigo, quantas experiências eu posso ter como tive? Como tive uma enfermidade na garganta e tinha que ministrar a palavra, estava num trânsito terrível e eu fiquei orando e parei de olhar para aquele trânsito e buscando a presença do Senhor, e o Senhor me visitou e curou a minha garganta ali, automaticamente. Então, queridos, de vez de nós termos uma vida automática, fazendo tudo automaticamente, vamos buscar a presença de Deus e experimentar o poder de Deus. Outro exemplo são nas decisões de negócio, seja ele financeiro ou não. Sabe o que acontece? Muitas vezes buscamos o Senhor quando a situação está difícil. Eu não sei como que eu vou fazer. Deus, e agora? Não, queridos. É esse relacionamento diário que o Senhor quer que nós tenhamos com Ele. Aprenda a buscar o Senhor em tudo que você tem para decidir. Mesmo que você seja estudado, formado, que você conheça a causa, apresente ao Senhor e peça para Ele te direcionar. E você vai ver melhor, você vai se surpreender com as coisas tremendas que o Senhor pode te ensinar. E isso não é difícil, é tão fácil e é tão maravilhoso experimentar deste relacionamento diário com o Senhor. Vamos para o versículo 2. E me fez andar ao redor deles, e eis que eram muito numerosos sobre a face do vale e estavam sequíssimos. Então, guarda bem essas 2 frases, muito numerosos e estavam sequíssimos. É assim que a gente faz. Quando a gente olha com os nossos olhos físicos, nós só vemos as impossibilidades. Um vale com muitos ossos e sequíssimos. A nossa visão é limitada. E o pior é que nós já olhamos e já julgamos que isso não vai ser fácil. E aí no verso 3, e disse, filho do homem, poderão viver estes ossos? E eu disse, Senhor Jeová, tu o sabes. Sabe o que ele quis dizer? Tu o sabes? Eu não sei. Pode viver esses ossos? Eu não sei. Então, de vez de ele dizer, eu não sei, ele disse, tu sabes, Senhor. Versos 4 e 5. Então me disse, profetiza sobre estes ossos e diz-lhes, ossos secos, ouve a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a esses ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito e vivereis. Aleluias. Verso 6, e porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Aleluias. Vamos para o verso 7. Então profetizei. Esta é a segunda lição que nós tiramos deste texto.
obediência. Embora aos olhos dele aquilo era uma situação muito difícil, ele ouviu o Senhor e ele obedeceu. Então, depois da intimidade, do relacionamento, vem a obediência. Vamos para o verso 7 e 8. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E o verso 8, e olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. Queridos, entre esses versos 7 e 8, eu imagino que houve um tempo, porque como foi dito, o vale era muito grande, muitos ossos, numerosos ossos, então levou um bom tempo para que aqueles ossos se juntassem, para que os nervos, a carne e a pele, então aqui eu tiro a terceira lição, fé, crer e confiar. Que o Senhor está fazendo. Eu posso estar só ouvindo um rebuliço, mas o Senhor está agindo, o Senhor está trabalhando. Amém? No final do verso 8 diz que não havia neles vida, não havia neles espírito. Então vamos para o verso 9 e 10. E ele disse, profetiza ao Espírito, profetiza ao Filho do Homem e dize ao Espírito, assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos o Espírito e assopra sobre estes mortos para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem, então o Espírito entrou neles e viveram e se puseram em pé um exército grande e muito extremo. Aleluias. Ele obedeceu, diz aqui, como ele me deu ordem, eu o fiz. Amém? Então nós temos que obedecer, ainda que pareça tão estranho, tão incomum, Deus pode nos surpreender. O Senhor ouviu o povo dizer no verso 11 que o povo estava sem esperança. Então o Senhor revelou a Ezequiel os planos de restauração do povo de Israel, assim como na visão do vale de ossos secos. Ele levantaria todo o povo e toda a nação de Israel. E nós que conhecemos esse texto, nós sabemos que ele o fez. Amém? E eu poderia aplicar estas 3 lições em outro texto, com certeza, talvez em outros textos, mas tem um propósito de usar esse texto do Vale de Ossos Secos. O propósito principal é que, quando nós temos intimidade com o Senhor, relacionamento, quando nós obedecemos a sua palavra com fé, com confiança, Deus pode nos usar como um canal de bênção, de poder para transformar uma nação. Amém? Então, trazendo a lição para as nossas vidas e para os dias de hoje, que nós estamos passando e estamos ouvindo muitos rebuliços, precisamos pôr em prática essas 3 lições na nossa vida, de intimidade, de relacionamento com Deus, de obediência à sua palavra, de compromisso com a sua palavra, de fé, esperança, confiança e saber que o Senhor nos dará a vitória por tudo isso que nós estamos passando. Queridos, entendam uma coisa, antes da pandemia nós já sofríamos com a saúde, com a área do ensino, com tantas situações delicadas. Essas situações pararam? Não, elas continuam. Só que hoje em dia só se fala da pandemia e do Covid-19. Então, vamos crer e vamos confiar que o Senhor pode mudar a nossa história e Ele pode usar as nossas vidas para isso. O que precisamos? Compromisso, intimidade, obediência, comprometimento com o reino de Deus. E aí nós vamos orar. Nós vamos orar por transformação, por cura, por sustento, pelas famílias, por emprego. Nós vamos orar, mas nós temos que nos comprometer.
Não dá para fazermos isso sem um compromisso. Então, busque ter um encontro com Ele se você ainda não o conhece, se você ainda não experimentou esse relacionamento íntimo com Ele. Vamos orar. Quero orar por você. Quero orar por você que está me ouvindo, né, neste momento e tem no seu coração, eu quero ter um relacionamento íntimo com o Senhor. Vamos orar? Feche os seus olhos. Aleluias, Pai, em nome de Jesus. Senhor, Tu conheces a vida de cada um que está assistindo, ó Deus. Senhor, visita o coração, o íntimo, Senhor. Se esta pessoa até hoje não teve um relacionamento íntimo contigo, Pai, vem com Teu poder, toca no coração dele, faça com que ele confesse a Ti como Senhor e Salvador da sua vida. Senhor, em nome de Jesus, que ele possa experimentar o Teu grande amor, a Tua misericórdia, o Teu perdão. Senhor, em nome de Jesus. Eu quero orar também, Pai querido, para que cada vida experimente dia a dia desse relacionamento contigo, dessa intimidade contigo. Eu quero orar, Senhor, para que essas vidas que estão abatidas, desanimadas, se levantem com fé, com esperança, com convicção, com comprometimento com Teu reino, Senhor, e levante suas mãos e profetize a cura, o final desta pandemia, em nome de Jesus. Aqueles que estão enfermos nos hospitais, que sejam curados, restaurados. Aquele, Senhor, que sofre um risco de ser contaminado, que seja guardado pelo Teu poder, Pai, em nome de Jesus. Senhor, tem misericórdia, Deus, dos enfermeiros e médicos que estão à frente, Senhor, que tem famílias aguardando por eles em casa. Pai, visita com a Tua graça, a Tua misericórdia e sustenta a vida dos Teus amados, Senhor, em nome de Jesus. Pai, que a Tua igreja seja visitada pelo Teu poder e possa cada dia mais viver, Senhor, esta intimidade contigo. Eu quero abençoar a Tua igreja, em nome de Jesus Cristo, para a glória do Senhor. Amém. Queridos, Deus abençoe, fique na paz do Senhor. Contribua com este ministério. Banco Bradesco, agência 0670, conta corrente 14865, dígito 2. Deus te abençoe grandemente.